Bem-vindo à Escola do Amor. Nós estamos aqui com a Márcia e o Luiz Leite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer de tê-los no programa. A Márcia aqui, eu não sei se vocês assistiram o programa da última terça, nós estávamos falando sobre o cafajeste. Não sei se assistiram. Não. Porque eu ia dizer que, conhecendo um pouquinho da sua história, Márcia, que você era uma cafajeste. É verdade. Não quis lhe insultar. Não, eu entendi. Porque você era. Era. Mas o Luiz conseguiu tornar você uma mulher de verdade. É verdade. Concorda? Plenamente. Ok. Então, eles vão entrar na história deles daqui a pouquinho. Você vai ver a história surpreendente, única deste casal aqui no programa. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Por exemplo, você que é solteiro, talvez namora ou está noivo, você já sentiu frio na barriga só de ouvir falar a palavra casamento? Já deu frio na sua barriga com medo de toda essa responsabilidade? Parece que quando fala casamento, o homem especialmente, às vezes a mulher ela quer o casamento, mas o homem às vezes ele fica com medo de tomar aquela atitude de se casar. Você já passou por isso? Ou está passando por isso neste momento? Nós vamos tratar dessas mudanças do namoro para o casamento. O que você pode esperar depois da lua de mel? E muitos que já passaram da lua de mel, mas ainda não caiu a ficha, estão vivendo talvez por muitos anos, Cristiane, num casamento, mas ainda com a mentalidade de solteiro. Não caiu a ficha, eles não conseguiram se adaptar à vida de casado. Nós vamos tratar sobre esse assunto e hoje no programa, não se esqueça, nós temos a dica de passeio para variar a rotina do seu fim de semana. Voltamos daqui a pouquinho, assista essa matéria. O que leva um casal a subir ao altar? A resposta quase sempre é a mesma. Os recém-casados... É um momento totalmente novo na vida dos dois, né? Tanto do homem quanto da mulher, porque enquanto eles namoram, não tem todas essas dificuldades que vão surgindo após o casamento, né? É uma série de responsabilidades que acabam deixando o casal muito angustiado e gera muitas brigas. Se por um lado a proximidade traz segurança, o desleixo com a aparência pode não ser a principal queixa, mas a sensação que o casal tem é que depois da lua de mel, todo mundo vira sapo. A grande mudança hoje em dia é da mulher. O homem vai atrás. Nós homens estamos tentando entender ou descobrir como é que a gente vai se relacionar com essa nova mulher que existe hoje. Hoje a mulher muda mais, porque o papel da mulher está ficando muito diferente. Hoje a mulher tem mais liberdade, tanto afetiva, sexual e financeira. Ao invés de falar sobre o que cada um está sentindo, é muito mais frequente querer buscar um culpado e acusar o parceiro, quem é responsável por todas essas mudanças na vida, né? Tanto do homem quanto da mulher. A Ligiane já diz assim sobre o tema. Tema interessantíssimo de hoje. Meu namorado devia ver, mas é cabeça dura. Bom, vamos esperar que ele fique um pouquinho mais esperto e passe a assistir a Escola do Amor para ser um melhor namorado e um futuro marido excelente para você, Ligiane. Vai com paciência. E nós temos aqui também o comentário da Daia. Ela diz assim, eu acho que a maior mudança é a falta de presentinhos, certos mimos do namoro. Eu ganhava um bombom todos os dias, agora só posso comer chocolate uma vez por semana. E você, quais as mudanças entre o namoro e o casamento? Deixe os seus comentários agora no facebook.com/Escola do Amor, no Twitter The Love School TV ou pela yurdtv.com. Se você já está casado e dá falta da vida de solteiro, você às vezes tenta dar umas escapadelas, voltar para a vida de antigamente, porque você ainda não se adequou dentro do casamento. Ou talvez você é um namorado, como o namorado da Ligiane aqui, que
ela está esperando você propor o casamento, mas você está igual aquele sentimento que dá quando você está na montanha-russa. Sabe aquele sentimento? Aquele frio na barriga, que a alma sai e separa do corpo. Você, quando pensa no assunto de casamento, te dá aquele frio na barriga. Então, nós queremos ouvir a sua opinião, a sua situação. Deixe os comentários que a gente vai lê-los aqui. E nós vamos falar sobre essas mudanças, né? Porque são mudanças que muitas pessoas pensam que são, como esse talvez seja o caso desse namorado, né? São muito drásticas e que vão acabar com a vida dela. E não. Por exemplo, tem aqui um comentário legal da Nandinha Costa, que ela fala assim: para mim a mudança principal é a convivência, as famosas briguinhas e ter que ficar sobre o mesmo teto. Sob o mesmo teto. Então, para ela, a mudança principal é a convivência, você ter que conviver com uma outra pessoa. Mas eu pergunto, Renato, por que se isso é um problema, por que todo mundo quer namorar? Todo mundo quer ter alguém? Porque a questão é a seguinte: quando você está namorando, o que acontece? A convivência é limitada. A convivência é 1 dia, 2 na semana, às vezes. É muito limitada, é restrita a poucos dias na semana. Vocês dois, normalmente, quando se encontram num clima de passeio, num clima agradável, de diversão. Quer dizer, vocês não estão juntos quando estão enfrentando problemas do dia a dia. Normalmente, não há uma rotina como começa a haver a rotina depois de casado. É inevitável uma certa rotina quando as pessoas se casam, porque o ser humano é uma criatura de hábito. Então, você vai passar 7 dias na semana com aquela pessoa, todas as semanas, meses e anos. Então, inevitavelmente, vocês terão rotinas que não acontecem no namoro. Pelo contrário, no namoro, você está sempre pensando onde eu vou levar ela o próximo fim de semana. O que a gente vai fazer de diferente? Você está tentando encantar. Você teve a sua rotina, né? Você teve a sua rotina ali durante a semana. E a única coisa diferente vai ser o dia que você vai levá-la para sair. Exato. Quer dizer, então por isso que o namoro não é o rotineiro. Mas o casamento, se as pessoas não cuidarem, acaba caindo na rotina. Então existe essa mudança também entre namoro e casamento. Por isso que muitos têm o frio na barriga e às vezes ela pensa que ela sente que o período do namoro é como um conto de fadas, é como um sonho, né? Estar namorando é um sonho, mas aí quando a pessoa casa parece que ela entrou num pesadelo, né? E aí fica difícil a situação. Mas não foi assim que aconteceu com a gente, né? Para mim, a mudança maior para mim foi ter aquela outra responsabilidade. Antes eu morava com a minha mãe, com meu pai, eu não precisava me preocupar com uma casa, com aquelas responsabilidades de cuidar de uma casa, né, e tal. Casei e aí tem aquelas novas responsabilidades, que tem muitas mulheres até que pensam em não casar por causa dessas responsabilidades, né? Especialmente os homens. Vou ter que agora pagar todas as contas. Quando ele está namorando ou saindo com a namorada, o orçamento dele é para um fim de semana, ou para um dia, um sábado. Agora que ele casa, o orçamento dele é para o mês inteiro. Então, quer dizer, é uma mudança de responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que acho que toda pessoa quer. Ela quer ter essa como se diz, um step, né? Na vida dela. Ela não quer ficar com aquela vida de solteira para o resto da vida. Ela não quer ter aquela mesma rotina dela própria para o resto da vida. Ela quer ter esse novo passo na vida dela. Pois é, mas é o período de transição que muitas pessoas não estão preparadas e aí entra o medo. Mas como todo medo, às vezes o medo ele é causado pela falta de conhecimento, a falta de preparação ou até de planejamento. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, na sua grande maioria, os casais não se preparam para a realidade do casamento. Eles se preparam para o dia do casamento, mas não para todos os dias do casamento. Então, todo o investimento e o tempo, os gastos até, vão para a festa, vão para o vestido, vão para os convidados, enfim, todo aquele evento do dia do casamento, a lua de mel. Mas para depois não há preparação. Para você ter uma ideia, Cristiane, nós temos o curso Casamento Blindado, que nós colocamos
a um valor de R$100, né? Como uma pessoa, como um valor simbólico para a pessoa valorizar até mesmo o curso. Tivemos pessoas que disseram, não, eu não posso gastar R$100, eu não posso, é muito caro. Só que essas mesmas pessoas que não estavam dispostas a investir R$100 para se educar sobre o relacionamento, são aquelas que vão gastar 1.000 no bolo do casamento, aquelas que vão gastar 3.000 no vestido de noiva. Quer dizer, há uma valorização do material, mas não na preparação para o casamento. Então, quando a pessoa não se prepara, é claro, ela está entrando num desconhecido. E o que é desconhecido gera medo. Né? Então, a pessoa fica com medo porque ela não está preparada. Por isso, assistir à Escola do Amor. Ela não ser preparada, não estar preparada, é que ela entra no casamento, faz tudo errado. Porque ela não se preparou. Não se preparou, não tem os conhecimentos. Eu tenho certeza que os estudantes, os alunos da Escola do Amor já não vão ter esse problema. Não. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo esse programa já há algum tempo e elas estão se sentindo muito mais confiantes, muito mais capazes. O medo já está saindo. Por quê? Porque elas estão se educando, elas estão conhecendo as coisas como serão lá na frente. Olha esse comentário da Adelaide, ela fala assim, a Escola do Amor tem sido muito bom para o meu casamento. Eu e o meu esposo estamos a cada dia nos aperfeiçoando nessa dança. Temos provado desse maravilhoso encaixe natural nas nossas vidas. Um servindo mais o outro, surpreendendo o outro. É maravilhoso. Nem sempre podemos acompanhar pela IUS TV, em virtude do nosso trabalho, mas ouvimos pela Rede Aleluia, até na rua, pelo celular. Mas quando chegamos em casa, vamos correndo buscando para buscar o vídeo no YouTube. Afinal, não podemos perder os novos passos da dança. Esse comentário é da Adelaide Vale. Aliás, eu queria só comentar aqui que nós estamos um pouquinho atrasados com os vídeos no YouTube, mas será corrigido nesse fim de semana e vamos atualizar os vídeos que estão faltando dos programas mais recentes. A Diana, de Fortaleza, ela mandou um cheiro pra gente. Um cheiro? Cheiro de quê, Diana? Eu acho que o pessoal no Norte e Nordeste tem essa expressão cheiro. Eu sei porque minha mãe é da Paraíba. Um abraço para todos que nos assistem na Paraíba. E eu já ouvi isso no meio familiar, essa expressão, um cheiro. Um cheiro. Daqui um cheiro. A Fernanda mandou um brigadão, brigadão. Pois através do Love School, eu e meu esposo mudamos muito, muito mesmo. Hoje ele é mais sensível às minhas vontades e eu menos mandona para com ele. Muito Bacana. bem, muito bem. Agora, olha só o casal, o Washington e a Luzinete, que estão no laboratório hoje. Eu vou colocar um pedacinho da situação deles e é muito peculiar. Eu gostaria, porque eles têm um bom bate-boca aí. E vocês que têm assistido o programa, vamos ver o que vocês aconselham que o Washington tem que fazer de diferente e o que a Luzinete tem que fazer de diferente se eles querem resolver a situação deles. Eles estão casados há 2 anos, mas estão tendo sérios problemas. Vamos ver agora a situação e já prepare para deixar os seus comentários sobre os seus conselhos para que esse casal venha melhorar o relacionamento. Washington e Luzinete são casados há 2 anos. Ela tem 33 e ele 31 anos. O casal nunca teve um bom relacionamento. O problema é que os dois são muito nervosos, o que só prejudica a relação. Você, amor, você fala umas coisas assim meio ignorante. Eu sei que eu também sou. Mas, às vezes, quando eu erro, eu falo para você, ó, me perdoa. Na hora vem aquela vontade. E eu falo, me perdoa. Então, às vezes, você é tão nervoso comigo, às vezes você vem da rua cheio de coisa, né? Como eu também venho, mas às vezes eu não desconto em você. Como também, muitas vezes, falo para você, tenha calma, isso vai dar certo. Qualquer homem que não gosta é a mulher debater com o homem. O homem falar uma coisa e ela debater. Isso é insuportável. Qualquer homem não gosta disso. Eu sou uma pessoa, me torno uma pessoa chata e estúpida às vezes por causa disso. Porque a mulher ela tem que ouvir o que o cara está falando. Se ele está errado, ela fica quieta, absorve aquilo. E depois ela, com mais calma, ela vai ver se ele está certo, se ele está errado, com jeito ela vai falar.
Mas deixa o cara desabafar, mas não. O problema é que você bate de frente. Isso daí é que vai irritando, vai irritando, vai irritando. E às vezes fica até desgostoso de falar uma palavra. Ela devia até aquela vontade de falar alguma coisa, hoje eu vou falar, tem alguma coisa na cabeça. Que nem você, quando liga para os seus filhos, você fala o quê? Ai, você já comeu? Você já tomou banho? E aí, princesinha, não sei o quê. Comigo não, quando eu ligo para você, fala o que você quer. Não, às vezes você interpreta mal o modo que eu falo no telefone. É o seu modo de falar, só que o seu modo de falar acaba me machucando. Tá, então, mas isso é muita sensibilidade da sua parte. Não é sensibilidade, porque toda mulher gosta de ser bem tratada. Tem que entender que se eu estou dando atenção para os meus filhos, não quer dizer que eu estou desprezando você. Tá, mas o carinho que você tem por ele, tudo bem. Ter um carinho é tudo bem, mas você poderia chegar e também perguntar para mim, você já comeu? Você está bem? Então, mas se eu não falar, se por acaso eu não falar, não perguntar nada, você já quer, não, você já porque levanta. Parece que é uma pessoa que você não está nem aí para mim, parece que você não... Vamos então agora voltar aqui, a gente continua daqui a pouquinho com a conversa deles, eu acho que já deu para sentir aí a situação que eles estão vivendo. O que o Washington está fazendo que não está funcionando e vice-versa, a Luzinete, onde você aconselha que os dois devem aplicar táticas diferentes e o que eles devem fazer diferente do que estão fazendo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no laboratório e vamos aconselhá-los, tá bom? Mas deixe já o seu comentário no facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter, The Love School TV ou pela yurdtv.com. Cristiane. A amiga, ela fala assim, o casamento é bom, mas às vezes, como no meu caso, casei muito nova por causa de uma gravidez. E hoje, às vezes, me arrependo de não ter vivido mais. E me pergunto, será que ele é a pessoa certa para mim? A Márcia pode responder isso aqui, né? É bem parecido, O que aconteceu com você, né, Márcia? É verdade, porque, assim, quando eu era solteira, eu tinha um hábito, né? Eu tinha um costume. Eu não respeitava pai e mãe, então eu não tinha compromisso com ninguém. Eu tinha, assim, excesso de liberdade, que isso não é bom, né? E aí eu conheci o meu esposo e em 4 meses de namoro eu engravidei. Totalmente fora de projetos, eu nem pensava. E eu me assustei com aquilo. Eu falei, não, eu não consigo tomar conta nem de mim, como é que eu vou tomar conta? Eu não tenho educação alimentar, eu não tenho horário para dormir, horário para levantar, não tenho compromisso com o trabalho. Como é que vai ser uma criança comigo? Vai morrer todo mundo. E a princípio, aquilo assim, dá um choque, mexe com a mulher. Porque aí como vem a transformação do corpo, que isso também pesa bastante. E eu era assim, muito vaidosa, eu me preocupava muito com a aparência. Eu não poderia ter uma coisa fora do lugar, que aquilo ali eu já tinha que correr para uma academia, ou eu tinha que fazer algum tratamento para não ter nada. Tanto é que eu, grávida de 5, 6 meses, eu fazia academia, porque eu não sabia que eu estava grávida. Eu via a minha barriga crescendo e eu pensava assim, não, eu estou gorda. E eu ficava o dia inteiro malhando. E nada da barriga voltar ao lugar. Quando eu descobri, já estava ali grávida e não sabia. Então, nessa hora agora tem que parar tudo, tem que analisar, ver que tem uma vida dentro de você. Primeira coisa, tem uma vida dentro de você. Você tem que respeitar essa vida, não pediu para nascer. Então, quando você tiver essa consciência, né, amiga, tiver essa consciência que tem uma vida que depende dela, aí ela vai conseguir resolver as outras coisas. Porque ela deixa de pensar nela e pensa em quem está dentro dela. Nessa hora, é importante conversar com o marido, vai com o namorado e falar, olha, eu preciso de ajuda. A humildade de pedir ajuda. Que hoje você sabe, né? Hoje mas eu que sei. naquela época... Não, tanto é que ele ficou sabendo que eu estava grávida dentro de um consultório, que eu fiz ultrassom. Parabéns, vocês são papais. Aí ele, como isso? E foi um susto para ele, eu sabia. Então eu tentei segurar até todo o tempo para não contar para ele que eu estava grávida, porque eu tinha outros projetos em mente de não ficar com aquela criança, né? Então... E ele não, ele sempre muito responsável mesmo. Não, olha, eu estou contigo. Mas eu pensava assim, não, ele está comigo, mas eu não estou com ele. Não tem estarmos juntos. E foi aí que vocês casaram. Você pensando, eu não estou com ele, mas eu vou casar por causa porque eu preciso, dessa gravidez.
Aí nós nem casamos, fomos morar junto. Ele até me propôs um casamento. Olha, vou casar com você. Eu não precisa ir tanto, né? Vamos ficar junto, eu aceito ajuda, mas olha, eu não estou preparada para ser mãe. Aí ele, eu estou preparado para ser pai. Eu estou preparado e estou preparado para ser marido também. Só que ele também já vinha de um casamento, assim, de 14 anos. Ele estava separado, já 2 anos separado. Quando eu conheci ele, ele era solteiro. Então, ele já também estava muito decepcionado, machucado. E para ele acreditar naquilo, que ele poderia reconstituir uma família, também não foi fácil para ele. E encontrou uma pessoa que desacreditava de casamento. Eu não botava fé nos casamentos. Eu falava que casamento era algo que envolvia dinheiro. Vamos juntar dinheiro para pagar as contas junto. Era assim que eu pensava de um casamento. Até porque eu cresci assim, sem ter pai e mãe juntos, sentar para almoçar, passear, respeito. Então eu não tive um espelho, né? Então a sua expectativa do futuro de um casamento era bem diferente do que realmente é. E a gravidez inesperada também alterou os seus planos, não é isso? Alterou? Alterou, porque eu, por exemplo, eu não queria casar. Eu não tinha projetos de me envolver com ninguém. Eu tinha vários namorados, muitos. Mas nenhum, eu até recebi a proposta, conheci muitas pessoas bacanas, mas eu já deixava bem claro. Estou fora de um relacionamento sério. Não quero casamento. Você era a famosa cafajeste. Verdade. A gente vai entrar nisso daí daqui a pouquinho, na parte cafajeste do seu passado. Vamos entrar daqui a pouquinho. A gente está falando do friozinho na barriga, né? Nesse caso da gravidez, é tanto um friozinho na barriga quanto um quentinho também, né? Porque já está grávida, já tem ali uma outra vida. Mas a Lígia diz assim, todos sentem um friozinho na barriga. E uma outra aqui diz assim, ó, a Letícia, sim, não só um friozinho, mas uma ventania total. É uma ventania. Quer dizer, as pessoas têm o medo, e a gente vai falar mais sobre esses medos agora, depois do intervalo. Fique com a gente também a dica de passeio para o fim de semana. Faça uma viagem ao passado. Descubra 20 segredos. E aprenda com cada um. Ultrapasse a mulher moderna. Nade contra a corrente. A Mulher Vê. Um livro de Cristiane Cardoso. Então, muitas coisas mudam quando a pessoa passa do namoro ou do noivado para o casamento. Muitas coisas mudam. Eu acho que, dependendo de cada situação, uma das primeiras que mudam são as dívidas, né? Que a pessoa casa e logo depois que ela volta da lua de mel, ela está endividada, especialmente se ela usou a emoção na hora de planejar o casamento, o dia do casamento. Porque, como falamos anteriormente, infelizmente as pessoas julgam o casamento mais da parte material, mais da festa, do álbum de fotografia, o vídeo, o vestido, enfim, a impressão que vai dar para os convidados do que realmente o que é um casamento. Então a pessoa se endivida, ela gasta muito mais do que ela esperava. Aí a primeira mudança que ela tem de namoro para o casamento é que agora ela está cheia de dívida. Eu lembro que no meu casamento, no dia do casamento, né, eu preparei o casamento há meses antes. E no dia que eu estava entrando com meu pai,
deu um monte de coisa errada, assim, a música deu errado, tudo teve complicação na entrada do casamento. E eu comecei a ficar alterada, né, nervosa. E o meu pai, ele, não, minha filha, não se preocupa com isso, não, isso é de menos. Coloque o seu foco ali, no que você está fazendo. E pronto, então, sabe, deu um monte de coisa errada, o vídeo tá cheio de, sabe aqueles furos de televisão? Tem um monte no meu casamento. Que é uma coisa que dura 2 horas no máximo, né? Algumas horas naquele Mas dia. Mas que às vezes a pessoa, ela perde a classe dela por causa de uma coisa que não vai, que é irrelevante. E o foco, a gente já conversou sobre isso, que se nós tivéssemos que casar de novo, não é isso? O nosso casamento, nosso dia do casamento seria muito diferente, bem diferente do que foi. Quer dizer, não ia ter festa, não. Não ia ter centenas de convidados, não ia ter toda aquela festa, toda aquela parafernália. Ia ser uma coisa muito mais simples, focada na razão do porquê nós estamos ali. Então, o casamento não é uma coisa materialística para você se preocupar com o material. É claro, você pode, vai em frente, é a sua vida, é seu dinheiro. Mas o principal não é aquilo. Às vezes a pessoa cede às pressões sociais, a família, ela acaba fazendo porque a família quer, porque fulano quer. E o principal não é isso, o principal é a preparação para depois do dia do casamento, e sim para os dias de casamento e os anos todos de casamento. Então, eu acho que as pessoas têm que ter a cabeça no lugar e os pés no chão mais a respeito disso. A outra coisa que muda também é a liberdade. A pessoa, quando é solteira, mesmo quando está namorando, ela tem a sua liberdade. Ela está ali alguns momentos durante a semana com o namorado, com o noivo, mas depois ela está livre para fazer o que quiser, estudar, trabalhar, sair com os amigos, enfim. Tem muito mais liberdade. Quando a pessoa se casa, então ela deve já satisfação a outra pessoa. Então aquela liberdade fica restringida ao envolvimento da outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, aquela outra pessoa, ela vira a sua testemunha, assim, de vida, né? Então, eu vejo assim que muitas pessoas, até nos filmes, mostram isso aí. Ai, vai perder sua liberdade. Aí mostra aquelas esposas bem chatinhas, que ficam ligando toda hora, que ficam... Sendo que não mostra que pode ser uma outra realidade, né? Isso aí, se olhar de uma outra maneira... Por exemplo, se você é sozinha, se você é uma pessoa sozinha, quem está ali com você? Você vai para casa para quem? Quem que está comemorando com você as coisas que aconteceram durante o dia ou ficando triste com você quando aconteceu alguma coisa errada? Ninguém. Quem vai dividir as suas conquistas? Quem vai celebrar com você? Quem vai chorar com você quando as coisas estiverem difíceis? Quer dizer, sim, há uma mudança de liberdade, mas não é no sentido de prisão. Eu não estou querendo dizer aqui que você perde uma liberdade no sentido que você entra numa prisão. Não, você entra num diferente tipo de liberdade. Você passa a ter outras liberdades no casamento que você não tinha quando solteiro. Liberdade de expressão que você não tinha antes, de mostrar quem você é, na verdade, de ser um com aquela pessoa, ser uma carne com aquela pessoa. De agora poder conquistar coisas que juntos vocês não podiam lutar para conquistar. Separados, exatamente. Então, há uma nova liberdade. Não confunda isso aqui com que você perde a liberdade, quer dizer, você entra numa prisão. Não, não é uma prisão, é uma liberdade diferente. É você saber que você deve satisfação a outra pessoa, que você tem que incluir a outra pessoa, lidar com essa pessoa e agora também tem que haver uma fusão de objetivos. Porque antes vocês perseguiam objetivos diferentes, pessoais, mas agora o casal tem que unir os objetivos e os dois perseguirem os objetivos juntos, formar uma equipe. E um ajuda o outro, incentiva o outro. É gostoso e as pessoas elas não olham para esse lado, elas olham só para o lado negativo que mostram por aí. E não é bem assim, só se você não quer casar, então tudo bem. Né? Se você não quer ter alguém com você, tudo bem. Agora, se você quer casar, e isso aí é horrível, então, na verdade, ela não quer casar. Por isso que muitos que já estão casados estão passando momentos difíceis, porque casaram-se no papel, trocaram aliança, os votos no dia do casamento, mas na cabeça mantiveram um espaço da cabeça para a vida de solteiro.
Então, o que eles queriam, na verdade, não era um casamento. O que eles queriam era um namorado residente, ou uma namorada residente, né? Que mora na mesma casa, mas não tira a liberdade de solteiro. Então, você que está nessa situação, que está casado, mas sua esposa reclama, seu marido reclama que você quer uma vida independente, uma vida separada, de repente você tem que fazer um ajuste na sua cabeça e entender que realmente certas liberdades de solteiro, antes do casamento, você não vai mais poder ter. Isso daí é o preço. Mas existem outras liberdades muito melhores e maiores que você tem que olhar para elas e começar, então, a lutar juntos para adquirir essas liberdades. Então, esse ajuste tem que ser feito na sua cabeça, senão você vai ficar para sempre frustrado. Não porque o casamento é ruim, mas porque você não ajustou a sua mentalidade. Olha só o que o Eric falou, que eu acho muito interessante. Sou casada há 8 anos e o meu segredo é namorar todos os dias, fazer a minha gatinha feliz. Namorar todos os dias. Quer dizer, você pode namorar dentro do casamento. Todo dia. Né? O namoro não precisa acabar depois do casamento. Você deve continuar namorando. Aliás, essa é a maneira de você variar a rotina, de você manter a chama acesa do seu casamento. Quem disse que depois do casamento o namoro tem que acabar? Isso não é necessário. Ao contrário, tem que esquentar. Tem todas as razões e os ingredientes para melhorar. Mas vocês têm que estar focados nisso, ok? Vamos às ruas ver o que as pessoas falam ao respeito desse assunto. Isso que acontece com a gente acontece sempre com qualquer casal. Isso. Com o passar do tempo, os defeitos que antes não apareciam tanto, agora são sinônimos de brigas e discussões. Nas ruas, eles explicam o que acontece. Acho que no começo é tudo novo, né? Você não conhece a pessoa, você cria um monte de expectativas. Depois que acho que a realidade vem à tona, aí você começa a enxergar coisas que você não via. Eu acho que é a questão da convivência, da experiência, né? Vai passando o tempo, você vai ficando mais próximo da pessoa, vai convivendo mais junto, acho que você aprende um com o outro. A rotina em si, né? Ela critica bastante. Ele é muito bravo. Ele tem a opinião dele, você quer mudar, você fala, não, você tá errado, ele fala, não. A minha opinião é essa. Tem vezes que ele muda, agora não, ele não muda. Ele é muito cabeça dura, ele é do jeito dele. Escuta, isso tá ficando complicado. Você tá se comportando como uma louca, entende? Então eu sou louca. Não, você tá agindo como louca. Flores, elas representam bem o início de um casamento, mas quem pensa que tudo é um mar de rosas está bem enganado. Afinal, a vida 2 é cheia de transformações inesperadas. Algumas são radicais, mudam tanto que a diferença é gritante, como do dia para a noite. Mas quem muda mais numa relação, o homem ou a mulher? Eu. Por quê? Porque eu vejo que ele me ensina mais assim do jeito que eu tenho que ser. Ele fala, você fez isso de errado. Eu paro, penso e falo, é verdade. E acabo mudando muitas coisas em mim mesmo por causa dele. Eles mudam pra melhor. Eu acho que é a mulher. Eu acho que os dois acabaram mudando muito, viu? Porque ela não perdeu todo o ciúme dela e eu acabei aceitando algumas coisas porque eu vi que a maior parte do ciúme dela é culpa minha. Mesmo com tanta evolução e transformação na vida conjugal, talvez o que todos querem mesmo são gestos de carinho, respeito e fidelidade. Então, Márcia, qual era o lado cafajeste seu que você tinha antes? Bom, eu não dava satisfação onde eu iria. Eu tive alguns relacionamentos extraconjugais. E eu não me preocupava, assim, eu não tinha nem aquele cuidado de se ele visse. Poxa, eu estou passando por aqui com uma outra pessoa, ele pode me ver. Não, eu não tinha esse cuidado. Eu não cuidava dele, eu não cuidava da casa, eu não cuidava da filha. Eu era uma pessoa, eu vivia uma vida de solteiro. Uhum. Eu vivia totalmente uma vida de solteiro. Eu achava que, devido a eu ter sido, assim, sincera com ele, eu achava que ele teria a obrigação de segurar tudo isso.
e não é certo. Luiz, você sabia das traições dela? Olha, eu não sabia, porque não via, né? Supunha que estava acontecendo. Tanto é que eu queria ver, tanto é que várias vezes eu fui atrás. Mas com o decorrer do tempo, eu não acreditava, ou melhor, fazia de conta que não existia isso. Por quê? Você tentava dizer para si mesmo que não era verdade. Não era verdade? Não era verdade. Não era, devido não podia... você gostar muito dela, amá-la? Eu acredito que sim, né? Depois, com o tempo, que a gente vai saber o quanto a gente gosta daquela pessoa e, às vezes, coloca até... Quando a gente não gosta, a gente coloca as coisas, quando não existe, né? Mas quando a gente gosta, a gente suporta. A gente finge que não vê. Finge que não vê e vamos em frente. Mas, depois, com o tempo, que nem houve a separação, né? Ela mesma achou por bem ir embora de casa. Foi aí onde que eu falei assim, não, peraí. Aí ela confessou, falou tudo que tinha passado, tudo. Eu falei assim, poxa, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu falei, pô, que muitos falam, né? Eu sou uma pessoa boa, nunca fiz nada de errado para ela. Mas você sabe que você já fez alguma coisa. Aí você começa a culpar quem? A pessoa. Não vê que você errou. A gente vê assim, não, ela errou. É culpa dela. Aí foi quando eu falei assim, não, peraí, eu tenho que encontrar um lugar. Você suportou, então, muitas coisas ruins que ela fez no casamento? Sim. Exemplo, além da traição. Por exemplo, a criança, ela disse que se sentia solteira, não queria deixava cuidar. lá às vezes, que nem eu trabalhava, chegava em casa, às vezes a menina estava lá, sozinha, lavava a roupa, passava, fazia comida. Você fazia por ela? Aí depois ela chegava de madrugada, bêbada, e eu deixava ela entrar. Fazia de tudo para que ela nem viesse, mas ao mesmo tempo queria que ela viesse. E você não tinha consciência, Márcia, que você estava ferindo o seu marido? Não, eu não tinha. Eu era uma pessoa muito ruim, eu era muito amarga. Então, se nem o amor de mãe, porque tinha que existir, né? Ainda que dois não se entendem, tem um filho no meio. E mãe tem dessas coisas. Poxa, é minha filha, é um bebê. Não, então eu deixava, eu não tinha noção do perigo. Eu achava que ele era super-herói o suficiente para cuidar de tudo. Por muitas vezes eu chegava assim, me deixavam na porta de casa, eu mal conseguia andar, de tão alcoolizada que eu estava. Ele chegava, eu sentava no sofá, passando muito mal, ele ainda tinha toda a paciência de tirar minha roupa, de levar para o chuveiro, de dar banho, dar um café bem forte e colocar na cama. Então, quando eu acordava no outro dia, eu pensava assim, ele por várias vezes, ele sentado de frente, olhando para mim, esperando eu acordar, e eu ficava, eu mesmo não entendia. Eu queria entender por que ele não ia embora. Porque eu fazia de tudo, que eu queria que ele fosse embora. Aí eu vi que ele não ia, eu falei, eu vou ter que ir embora. Porque eu ainda me preocupava assim, o que a minha família vai falar? O que a família dele vai falar? Eu não quero ser a vilã da história. Então eu apertava mais, criava mais sofrimento, que eu queria que ele estourasse, eu queria que ele brigasse, eu queria que ele colocasse eu para a rua, que desse as costas. E ele não fazia isso. Queria um motivo. Me dê um motivo. Me dá um motivo para ir embora. Me dê motivo para ir embora. A esposa Tim Maia. Eu me lembro até bacana, eu me lembro uma vez, ela levou uma amiga para a casa dela. É verdade. Nossa casa, vamos dizer assim. E de repente, ela não me viu do lado da cama. O que ela fez? Ela foi direto lá na área de serviço para saber se eu estava com a amiga dela. Criando ela situações. Ela foi lá direto. Eu coloquei uma mulher dentro de casa. Aí ela falou, o que foi? Eu já entendi tudo ali, né? Que ela tinha, o que ela queria fazer. Mas mesmo assim eu não dava motivo. Quer dizer, Márcia, você tinha problemas internos. O seu problema era pessoal, dentro de você. Então não adiantava o que ele fizesse, apesar do que ele teve um amor que não se encontra hoje em dia muito mais. Porque ele suportou tudo isso daí com você. Não te deixou, não te abandonou. Mas nem o amor dele podia ajudar você. Você tinha um problema interno, um problema pessoal. E como é que foi que resolveu isso daí? Como que você um dia
acordou, como é que você realizou que isso estava errado e que você tinha que mudar? Então, porque chega uma hora que nem o senhor está falando, é um vazio muito grande. Uhum. É muito grande, enorme. Eu tentava o suicídio, eu não conseguia morrer. Eu peguei por umas 2 vezes, eu peguei a arma dele, tentei atirar e a arma não funcionava. Eu tentei ficar longe dele, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, acabava voltando para casa. Uhum. Então eu ficava pensando assim, não é normal isso. Eu também eu achava assim, poxa, que amor é esse? Uhum. Só que ao mesmo tempo eu ficava olhando só os defeitos, que eram tão pequenos, os defeitos deles, que dava para passar por cima. Que, por exemplo, ele não tinha o hábito de me levar a um restaurante, de abrir a porta do carro, de ir ao cinema, ir ao teatro. Eram coisas que eu fazia. E aquilo foi, quando eu fui morar com ele, tem aquela criação cultural também, sabe? Uhum. Eu era assim, eu achava que eu era mais culta que ele, eu achava que eu conhecia mais lugares que ele. Então eu me assustava assim, vamos em tal lugar? Não vou. Eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da casa da Laís. Vamos fazer isso? Não. Então, quer dizer, aí foi indo, porque teve alguns momentos, assim, pouquíssimos de lucidez, que eu pensava, não, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Uhum. Não dá para ficar assim, aonde que eu vou parar? E aí, o que aconteceu? Porque ele estava me falando que vocês já estavam separados, mas ele ainda estava querendo voltar um dia, né? Sim. Aí o senhor disse que começou a mudar. Foi, então... Foi quando eu falei, poxa, é o segundo relacionamento que está dando errado. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Eu não sei, mas eu vou ter que descobrir. Quer dizer, o senhor começou o senhor não ficou só olhando os erros dela. Não. O senhor começou a perguntar, mas tem alguma coisa errada aqui, isso, né? Foi. Aí eu queria saber, né? O que estava acontecendo, o que estava por trás disso, que a gente não descobre, a gente não sabe. Uhum. De momento a gente só sabe que está acontecendo aquilo tudo, mas o porquê? Por que disso tudo? Então, como que o senhor resolveu essa situação toda? Como é que foi resolvida? Então, foi quando eu, não sei dizer, quando eu me vi, eu estava dentro de uma igreja, assistindo a terapia. Dali foi onde que, é tipo uma escola, vamos dizer assim, né? Uma escola onde que você aprendeu, peraí, o erro está em mim também. Você começou a receber ensinamentos que lhe ensinaram como comportar-se, como mudar dentro de casa. Aí eu falei assim, poxa, eu errei muito. Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Então, a mulher, ela gosta de passear que nela, e eu sempre me dei mais para onde? Serviço. Então, o erro meu foi... Quer dizer, o negócio deu era levar as coisas para casa, tipo mantimento, uma roupa... mas não sabia aquilo que a mulher gosta, que é passear, no shopping, nem que seja para passear, ver vitrine, né? Quer dizer, aí você começou a mudar na sua atitude. Sim, levei tempo, viu? Bom, levei um tempo. Nós vamos saber o que aconteceu quando ela lhe viu mudando, como que ela mudou, qual o impacto que isso teve nela. Daqui a pouquinho, tá bom, Márcia? Nós vamos agora ao diálogo entre o Washington e a Luzinete. Vamos aconselhar o casal. Caso eu não falar, não perguntar nada, você já quer... Não, você já porque levanta. parece que é uma pessoa que você não está nem aí para mim. Parece que você não... Se eu dormir, se eu acordar, se eu fugir de casa, para você é tudo igual. É que você tem um jeito de cobrar agressivo. Não é agressivo. Se você cobrando, você não consegue a resposta, eu acho que você teria que manipular outro jeito. É, porque entendeu? Muitas vezes... Se você vê essa deficiência em mim, entendeu? Eu vejo deficiência em você. Eu sei que você tem muita qualidade. Você também tem muitos defeitos, assim como eu. Mas eu procuro, de uma maneira, encontrar, tirar a deficiência de lado para achar um jeito melhor da gente conversar. Eu me vejo como autoridade. Eu me vejo assim. Não que eu sou autoritário, não isso. Mas eu acho que a mulher tem que respeitar o homem. Se o homem está falando, deixa ele falar. Então, mas depois, respeitar, eu te entendo o seu ponto. Mas para você respeitar, você tem que sentar e conversar com a esposa. E falar assim, ó... Amor, é assim, nós vamos fazer isso, o que você acha?
Você concorda comigo? Mas muitas vezes você fala, não, eu vou fazer e acabou. Porque quando você perde o controle, você começa a falar alto. Então, aí mas o meu modo de falar é alto, tudo bem. Então, mas você tem desculpa. que... Não, mas quando você fala alto, você não presta atenção. Você fala alto porque você se alterou. Não e aí você fala o que vem na sua boca. É meu tom de voz que é assim. Então, mas o que vem na sua boca você começa a expressar da maneira que você quer. Então você tem que entender, peraí, eu sou mulher, tenho que colocar no meu lugar. Então, quando um não quer, dois não brigam. Então se eu ficar quieto, calado na minha, eu não falar mais nada, fica quieto também, calado na sua. Uma hora ou outra, um vai falar alguma coisa. Tá, mas se você passar também, a noite toda, o dia todo parado, vai ficar parado. Se você é mais equilibrado que nem eu para falar, você poderia falar, amor, vamos dar um tempinho, depois a gente conversa. Só que depois, essa conversa tem que ter. Porque muitas vezes, você como homem, você esquece isso. E a mulher não consegue dormir com isso na cabeça. Ela não consegue fazer nada enquanto ela não resolver aquele... Então, olha só, o Washington e a Luzinete. Washington, você disse que é autoridade. Correto. O homem, ele recebeu por Deus o papel de cabeça dentro do casamento. Muito bem. Mas não é para ser um ditador. Então, você tem que exercer a sua autoridade também para ouvir, também para cuidar dela, para expressar o seu sentimento por ela e mostrar isso dando atenção. Eu vou aqui ser um eco das palavras do Luiz Leite, que ele amava a Márcia, mas ele não sabia como lidar como uma mulher. Ele não sabia, ele teve que aprender a fazer isso. E você não basta ser macho, homem, eu sou cabeça, eu sou a autoridade aqui, você não pode bater de frente comigo. Não adianta ser assim e não saber também como lidar com a sua mulher. Então a sua parte é você aprender a lidar com a mulher que você tem. E não também só bater pé firme e dizer que é do seu jeito ou então não tem jeito. Agora, a Luzinete, ele também tem razão. O homem, ele nunca vai aceitar uma mulher bater de frente com ele. Nunca, nunca. Nenhum homem vai aceitar isso. E se você tenta mudar o seu marido, impondo a sua posição sobre ele, você sempre vai perder nessa jogada. Não fica bem para você. Não vai ter proveito para você fazer isso. Então você tem que deixá-lo. Você tem que respeitar a posição dele. E com o seu poder de influência, a sua sabedoria, tentar obter dele o que você quer. Não com a força. Tá bom? Esse é o conselho para vocês dois. Nós vamos agora ao passeio da semana, para variar a sua rotina. Olha só a dica para vocês. O nosso destino hoje é a cidade de São Roque. Para chegar, é preciso dirigir 60 quilômetros partindo da capital paulista. A viagem é tranquila e as ruas da cidade muito pacatas. Nem parece que no meio dessa calmaria toda iríamos encontrar tanta diversão. É na pista de esqui que os casais aventureiros experimentam o gostinho de deslizar pela primeira vez, sem encarar as baixas temperaturas. A mesma sensação que uma pessoa que viaja para o exterior tem na hora que está esquiando, a pessoa também vai ter aqui. Isso é legal, porque é totalmente similar, então é interessante hoje em dia aprender aqui no Brasil e ir para uma estação futura aí, sabendo esquiar, não perdendo tempo lá. Esta é a maior pista artificial da América Latina. Construída em polietileno, aqui não tem gelo. Para escorregar, ela utiliza água e sabão. A pessoa que tem medo também não precisa se preocupar, porque tem um instrutor que pode descer junto, né? Sim, temos os instrutores e temos 3 opções. A prancha do snowboarder, o esqui que é o tradicional e o sentado, que é o esqui bunda, desce sentado. Bruno e Daniel vieram experimentar. A gente está se divertindo, legal, difícil de se equilibrar aqui, mas é legal. Ali perto, Simone e Marcelo tentam atingir o alvo. Achei muito interessante, né? Tentar aqui a pontaria, eu achei interessante. Eu nunca tinha tentado, né? Eu gostei. Puxar e atirar é fácil, duro é acertar no meio, não acertei. Simone não é muito corajosa, mas o marido insiste e ela aceita o desafio. Adorei, vou de novo. Agora peguei o gosto do negócio. Agora, pelo que eu vi, você é melhor que o seu marido.
Acho que essa escolha foi melhor do que a da pranchinha. Meu snowboard não deu muito certo, não. Ele levou um tombo ali no final que eu vi. Primeira vez é assim mesmo, mas agora eu tendo a melhorar. Mas é uma experiência legal, vale a pena. Agora eu quero experimentar também. O que eu preciso fazer, então? Primeiro fazer a escolha, snowboarder, esqui ou sentado. Acho que o esqui é mais fácil, né, para quem está começando. Isso, então nós vamos agora na casinha de esqui, pegar a bota de esqui, o capacete, as luvas e voltar para a pista. Depois de equipada, é só aproveitar a paisagem e torcer para não cair. Aqui, nada de montanhas branquinhas, é o verde que predomina. Uma boa alternativa também para aqueles que não gostam de fortes emoções. Do quarto, bela vista para piscina e árvores. Os hóspedes desse hotel querem mesmo é tranquilidade. Hoje ainda deu para acordar de manhãzinha, escancarar a janela e ficar olhando os pinheiros, é bem agradável mesmo. Só de estar ao ar livre, ver a natureza, respirar um pouquinho mais de ar puro, qualquer lugar no interior já vale a pena. E por que não aproveitar esse momento para namorar? É um momento romântico, é um momento família, a gente vai conciliando. Entre as dormidas, um momento romântico para tomar um vinho, poder apreciar um pouquinho mais o momento a dois. A gente deixa a filhota com a Dinda, né? e aí a gente sai para namorar um pouquinho, escapa um pouco. Pois é, esquiar tem muito em comum com o casamento, né? Você desce, dá o friozinho na barriga, escorrega, cai, depois abre levanta a perna de novo. também, assim. Perde o controle. Márcia, o que fez você mudar depois da mudança do Luiz? Eu já venho observando assim, a mudança nele, né? Uma das coisas assim, que me chamou a atenção foi quando ele não tinha muito cuidado com o carro dele. E um dia ele parou na minha casa para pegar a menina para passar o fim de semana com ele. O carro dele estava impecável. Ele estava lindo. Uhum. Eu perguntei para ele assim, eu falei, você está namorando? Porque se você estiver namorando, você sabe que eu vou bater nela, né? Uhum. E ali foi a mudança, o comportamento dele, a gentileza, sabe, o carinho. E teve um dia que eu precisei muito da ajuda dele. Muito. Foi uma fase terminal de um câncer e só tinha ele, foi ele que me deu toda a assistência. Uhum. Me deu todo o socorro para eu poder chegar até aqui. Na hora da morte, ele que estava ali. Ele. E foi muito... Então ele acabou te levando para a igreja onde ele estava. É isso. E isso foi que deu o start na mudança de você. Porque ali nós fomos aprendendo, né? Tínhamos pessoas capacitadas, amores verdadeiros, valores importantes, né? Márcia, vou ter que te interromper aqui, mas ficou bem claro como que aconteceu, como que se deu a mudança. E eu quero dar parabéns aqui ao Luiz pela demonstração de amor verdadeiro, que todos esses anos vocês nos existiram. Casados juntos já há 14 anos. 14 anos. Parabéns para vocês. Muito bem, vamos ficando por aqui na Escola do Amor. Infelizmente o tempo é curto, mas neste domingo às 9h30 eu estarei na Vila Mariana com a Cristiane, falando com as mulheres, abrindo esse vidrinho e dando segredo da beleza da mulher neste domingo. Muito obrigado pela sua assistência e estaremos de volta na segunda-feira ao vivo. Amanhã, a reprise aqui ao sábado. Deus abençoe.